Hoje no programa N-Business nós vamos conhecer a história da mais antiga fábrica de refrigerantes do Brasil, a Hugo Cini. Conversa conosco Nilo Cini, que é o diretor da empresa paranaense, que hoje é a maior distribuidora regional, a maior fabricante regional de refrigerantes. Nilo, vamos lembrar uma história muito interessante, porque tem origem nos italianos anarquistas que vieram para cá, a origem da fábrica. Sim, a origem da fábrica é da migração italiana para o Brasil, no final dos anos 1800, início de 1900, que vieram para o Brasil para povoar a terra que seria doada pelo imperador na época, né? E durante o trajeto tiveram um contratempozinho, né, que o Brasil passou do Império para a República. E chegaram aqui, cadê as terras? Não tinham mais terras, não tinham como até quase sobreviver. E o movimento entre eles, entre os imigrantes, fez eles povoarem uma região perto de Palmeira. A ideia era uma espécie de experiência socialista para aquela época? Eles eram, digamos, tem origem anarquista, né? O bisavô era um anarquista de profissão, digamos assim. Era um escritor, né? Escrevia um jornal, que era o Direito de Liberdade, né? Publicava algumas folhas, e é interessante que as publicações ainda existem, né? Guardadas. E fundaram uma colônia, né? Colônia Cecília, era uma colônia também típica de italianos migrantes naquela região. Já foi objeto de documentários, de minisséries? Foi interessante porque foi uma minissérie, acho que uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, e o meu bisavô fez parte dessa minissérie. Um pouco da história do Brasil. E de que forma começou a fábrica? Como é que eles pensaram em uma fábrica de bebidas? Eu acho que por ter a dificuldade de continuar com aquilo que ele sabia fazer, que era escrever, e também na época ter um pouquinho da perseguição política, e porque as escritas eram escritas um pouco fortes, acho que para a época, ele se associou a um outro imigrante e começaram a fabricar bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas ou água com gás, que chamava Alka-Seltzer na época, que eram águas carbonatadas. E fizeram uma pequena fábrica para fazer esses produtos. E com o passar dos anos, o negócio foi crescendo, saíram da região de Palmeira e se instalaram na região de São José dos Pinhais. Lá foi, digamos, a primeira unidade fabril feita pelo meu bisavô na época, né? Era o tempo da cerveja ainda fermentada, sem o gás que veio mais tarde. A cerveja caseira, como era conhecida. Sim, né? Foi bem interessante porque teve uma época, da década de 30, 20 e 30, eles fabricavam cerveja, né? Na época não era só eles que fabricavam cerveja, muitos fabricantes regionais de cerveja haviam na época. A Companhia Providência era uma delas, que passou de cerveja para fazer tubos de PVC. E a nossa família tinha uma cerveja que chamava Águia, que era uma cerveja escura, cerveja encorpada, e fermentava na própria garrafa. Era uma produção assim, mais artesanal e feita com bastante qualidade. De que forma a Segunda Guerra Mundial acabou mudando o negócio da família? Olha, na época da guerra, como as matérias-primas eram importadas, né, para fazer a cerveja, a dificuldade no transporte, a questão dos navios que eram afundados, a dificuldade de ter a matéria-prima, obrigou a família a mudar um pouquinho do rumo do seu negócio. Passou também a dedicar a maior parte do tempo a refrigerantes, bebidas, porque não tinha a matéria-prima fazer a cerveja. Foi um pecado, acho que até deviam até ter continuado pós-guerra, mas não sei o que levou até hoje a empresa a se dedicar só a nível de refrigerantes. Mas é aí que houve essa associação tão sulista, isso com relação ao Paraná, a parte de Santa Catarina e São Paulo, da ligação familiar da marca, a gasosa, os refrigerantes que ficaram marcados. Sim, o termo gasosa vem do italiano para cá, né? Porque a gasosa você tem um termo que é mais falado no sul do Brasil, bem regional e também derivado da expressão que é gasosa, né? Que é bebida gasosa, né? E isso regionalizou bem aqui no sul. Tanto que fala de gasosa, na época eu falava de gasosa, era Cine, ou remetia à marca, né? Remetia bastante à marca. O termo certo é refrigerante, né? No Brasil, no Paraná se fala muito gasosa.
Quais foram os produtos que ficaram marcados, como a Vime, a própria gasosa, a gasosa gengibre, algumas coisas que a sociedade paranaense tem no seu histórico familiar? Eu acho que a gente tem 3 produtos que não dá para deixar de falar, né? Que a framboesa é um refrigerante muito tradicional da nossa família, né? Que lembra a infância, que lembra a festa, acho que está muito enraizado, né? Pelo como ela se vende, né? Que é para esse público mais de festa infantil. A Vime é uma marca que a gente comprou em 1968 e ficou muito associada a lanches, né? Na época que tinha aquela garrafinha marrom, né? Tão saudosista agora hoje, porque ela deixamos de fabricar também, em virtude de uma transição de tendência de mercado, de retornáveis para descartáveis. E a gengibirra, que é uma bebida que também nasceu de um hábito, né? Um hábito também familiar, de você fazer uma bebida em casa, que o pessoal pegava uma panela, colocava água, colocava o gengibre cortado né, para ferver junto com a água e açúcar, e você fazia uma bebida e dava uma sensação de gasificado com bicarbonato. E essa era uma bebida que era tradicional dos migrantes e acabaram colocando dentro da garrafa. E é o curioso que uma marca tão regional, tão característica aqui da nossa região, ela já foi reconhecida, já teve premiação? Olha, a gengibre recebeu no ano 2000 uma premiação bebida mais original numa feira em São Paulo, na Tecnobebida, e foi premiada com uma bebida mais original, dentre outras várias que tinha no Brasil. Agora, o grande segredo da história, como é que uma empresa que nasceu em 1904 chega aos 106 anos? O que é que conservou a empresa funcionando, ainda mais a empresa familiar, que geralmente no Brasil é mais complicado? Persistência, bastante persistência, Billy. A empresa familiar tem, a gente tem várias crises, né? Porque você cresce, a empresa cresce de um jeito, a família cresce de outro. Passamos por algumas, né? Alguns sócios que nós tínhamos saíram, outros compraram as partes desses outros, mas eu acho que o segredo está em você não desistir, você sempre tentar se adaptar ao mercado. O mercado muda muito rápido, né? As ideias têm que ser constantes, a concorrência é muito grande. Fazer bem feito é uma coisa que a gente nunca abriu mão de fazer bem feito. Isso é muito importante. E a administração hoje na forma de conselho, para evitar justamente o problema que as empresas familiares enfrentam? Sim, hoje tem profissionais na base e um conselho diretor que, digamos, determina o caminho, né? As decisões são tomadas em consenso. Você veja que o conselho diretor é um conselho par, é um conselho de 4. Então, para você ter um direcionamento, você precisa ter 3 no mínimo votando no mesmo sentido. E durante a nossa gestão, é claro que não há sempre um consenso, mas há uma maioria que determina que vamos para aquele caminho ou outro. Nilo, a diversificação, foram as leis proibitivas, principalmente, leis, por exemplo, que proíbem bebidas para serem vendidas em escolas, isso que levou a empresa a rever a sua produção, a criar outras alternativas? A Ugusini sempre foi uma empresa tradicional em refrigerantes, né? E em sabores de refrigerantes, né? Até me lembro quando eu era guri, tinha uns 8, 10 anos, que eu me lembro que tinha umas placas de ferro colocadas nos bar lá, 5 sabores. Então era legal de ver, era legal uma coisa ver, digamos, uma geração bem anterior à nossa, fazendo um merchandising na variedade de sabores que a gente tinha. E com o passar do tempo, a gente teve algumas tendências de mercado um pouco diferenciadas. A proibição nas escolas de venda de refrigerante foi uma delas, né? Porque o mercado escolar sempre foi um mercado muito bom. E é um mercado também que, digamos, que forma opinião, remete a criança um tempo ao futuro, que acaba tendo aquela tradição de consumir aquele produto, aquela marca. E para a gente não ficar fora, né, desse segmento, nós lançamos alguns produtos mais voltados a esse segmento que são possíveis de venda, como chás, que sucos, bebidas mistas, água mineral, né, que é um portfólio de produtos que você não vai ficar afastado desse segmento e vai ficar presente com a marca.
Isso se observa hoje nos mercados, é um segmento em grande expansão no Brasil. Tem crescido. O segmento, digamos que a gente fala aí de não carbonatados, que é aquele que não tem gás, como sucos, água, chás, estão cada vez com um espaço maior realmente nas prateleiras do mercado, aumentando também o hábito de consumo. O refrigerante ele é bem consumido hoje. O grande mercado ainda é refrigerante. A água mineral é o segundo grande mercado e os sucos com uma tendência muito grande de crescimento. A mudança do vidro para o PET, para essa embalagem que se usa hoje, como é que foi na indústria? Para nós foi muito difícil, né? Foi uma época de transição que até atrapalhou um pouquinho os caminhos que a empresa trilhava. A Ugusini já era e ainda é uma das maiores do Paraná, a nível de fabricação de refrigerantes. E todo o parque fabril dela estava voltado a você fabricar uma garrafa retornável. O pessoal deve se lembrar que é uma garrafa tipo cerveja, que é uma garrafa âmbar, e que você levava o casco e levava outra. E, digamos, com a mudança de hábito que aconteceu em função do lançamento das garrafas PET, que são garrafas descartáveis, que se dão na década de 80, 90, a empresa teve o mercado se modificou muito rapidamente. Então, a transição do consumidor de levar o casco e pegar e pegar um pronto foi muito rápido, quer dizer, o hábito mudou muito rápido. E nós passamos de 80% de venda de retornável para 15% de venda de retornável em 2, 3 anos. O parque fabril destinado à fabricação de retornáveis parado, ocioso, investimento muito grande e a empresa teve que se adaptar ao meio, quer dizer, teve que fazer investimentos em linhas para esse tipo de produto, que o PET são linhas diferenciadas, são equipamentos diferenciados, tecnologia diferente, e adaptar também o produto a essa embalagem, né? Porque a embalagem de vidro é uma embalagem que preserva mais, é uma embalagem que você coloca o produto ali dentro, você pode dar uma validade grande, o produto não se altera, era uma embalagem âmbar que protegia da luz, e o PET não, o PET é uma embalagem muito mais sensível e foi uma transição difícil. Porque, além de tudo, há um custo tributário alto para o seu setor, é um dos mais altos. Olha, bebida hoje, infelizmente, é um dos segmentos que mais tributa, né? E cada vez mais invento outras formas de tributar, como hoje tem um aparelho que mede, fotografa cada produto que a gente fabrica e cada produto que a gente fabrica a gente tem que pagar 3 centavos para o governo para a casa da moeda, ainda nem vai nem para a Receita, vai para a Casa da Moeda. E como enfrentar as grandes marcas nacionais, as multinacionais também? Porque aí é uma guerra pelo ponto de venda. Essas fábricas têm como fechar, muitas vezes, o ponto de venda para o produtor regional. É claro que a preferência de consumo é do consumidor, é da pessoa, mas a facilidade com que essa pessoa vai achar o teu produto no ponto de venda que rega um pouco o mercado. Os grandes fabricantes, as grandes marcas têm, digamos, uma facilidade maior em cadastrar, em ocupar maiores espaços nas prateleiras. A marca regional tem o seu espaço, mas ele é mais reduzido. E espaço é venda. Você traduz o espaço numa loja em percentual de venda, então você precisa estar mais presente. Essa é uma das grandes dificuldades, porque nas grandes redes, as grandes cadeias de supermercados, esses espaços são difíceis de a gente conseguir. A questão da garrafa PET, hoje há uma pressão muito grande ambiental, ecológica, e as empresas entraram também com esta preocupação, com a reciclagem, com o acompanhamento do destino desses produtos. De que forma? Olha, o setor de bebidas hoje, até recentemente, foi assinado um termo de acordo com o Ministério Público do Meio Ambiente, com a Secretaria do Meio Ambiente, com uma ONG e com a Associação de Catadores, através do Sindicato de Bebidas, conseguiu um acordo, um termo de acordo, em que envolve uma política de reciclagem reversa. Graças a esforços do sindicato, de empresas coligadas, das entidades que participaram digamos, do trabalho que foi desenvolvido, da Prefeitura de São José dos Pinhais, que se deu ao local, e dos governantes desse setor, nós conseguimos fazer uma política muito legal, que é voltada ao social. Nós vamos ter os catadores de papéis, que são os catadores de plástico, que são catadores desse tipo de resíduo, levando esses resíduos até o centro de seleção
As empresas que fecharam o acordo vão fazer o investimento, os aportes financeiros para estruturar essa usina. Lá vai ser beneficiado, vão conseguir agregar valor, o catador vai ter uma renda maior, o lixo vai poder ser reciclado e a gente está entendendo que essa é a melhor forma da empresa participar com o meio ambiente. É claro que, desculpe até falar, mas é muito importante que a pessoa se eduque para isso. Porque o lixo depende de onde você deposita. E a grande dificuldade da reciclagem está em você depositar no local certo. Há uma massa de catadores que fazem, mas muito vai para o aterro. E ir para o aterro que é o grande pecado capital. Por que as marcas regionais têm principalmente a sua venda no tamanho grande, no PET tamanho grande? Onde é que se vende mais refrigerante regional hoje? É dentro da casa, nas famílias, nas refeições, nos aniversários, nos fins de semana. E nos pontos de dose, que a gente chama de ponto de dose frio, o hábito de você pedir, você pede pela marca. E o grande investimento das grandes marcas em mídia, em propaganda, acabam remetendo a lembrança do consumidor a pedir uma marca. No supermercado é diferente, no autosserviço é um pouquinho diferente. Você escolhe o produto, você leva aquele que se gosta, ou que está vendo. Então, acaba tendo uma facilidade melhor nesse segmento. Nilo, e agora para o futuro? Qual é o caminho? Como é que a empresa se prepara para continuar, para se expandir principalmente? Nós estamos com projetos de bebidas energéticas, em função de temos a tecnologia de fabricação e também agregam valores muito bons a nível de mercado. Bebidas funcionais, que trabalham um pouquinho a questão do corpo, a questão de você ter direcionado um produto mais específico para uma criança, um produto para uma pessoa de média idade, um produto para um produto um adulto, que acho uma tendência também legal, não tem um mercado muito grande, mas também pode agregar valor. E estamos com um projeto, uma bebida tradicional nossa, que é a gengibirra, num projeto de ter o produto numa embalagem de conveniência, direcionada a refeições em restaurantes e lojas de conveniência em si, que seria na garrafa de vidro one way. E a água, como é que entra dentro desse mercado? Nós temos uma água mineral, que é a marca Cristal, Cristal Cine. Hoje ela é uma marca terceirizada. Nós não tivemos ainda como fazê-la própria, a nível de lavra e fonte, mas é um mercado que é o segundo maior mercado de bebida. É um mercado interessante e também que é um complemento de linha que temos que ter para fazer frente aos outros concorrentes. O que nós observamos no mercado é que cada marca fica sempre atenta para as tendências e vai inventando outros produtos, vai descobrindo outros produtos, o que é um caminho de sobrevivência. É justamente por aí que dá para perceber que tem sido a trilha também da Cine. A Cine foi a terceira empresa do Brasil a lançar um produto dietético. Só perdeu para uma grande marca, a Coca-Cola, e uma marca regional de São Paulo. Saímos antes de Ambev, que é a Brahma antiga, a Antártica antiga, foi a segunda. Na época foi palco até de matéria a nível nacional, Folha de São Paulo, o Globo, foi bem interessante. Tivemos uma ajuda muito grande do filho do Richard, do Adriano, que na época era da associação, presidente da associação. Foi um grande parceiro, um grande incentivador disso. A outra briga agora que seria interessante é que no Brasil você não pode misturar o açúcar com adoçante. Para outros tipos de produto pode, Isso também poderia agregar um pouquinho mais de valor ao produto. A novidade no setor, a novidade mais recente, foi a água com sabor, uma água bastante leve, com gás e com sabor, lembrando mais propriamente quase que uma água mineral do que um refrigerante. Como é que foi a entrada de vocês nesse segmento? Foi um segmento também aberto por uma grande marca, que entrou com um nome que hoje até é muito polêmico e tem ações contra a própria marca no mercado. Mas é um segmento que abriu um pouquinho de um nicho especial no mercado para aquelas pessoas que querem um produto leve, com uma gasificação leve e com um sabor apurado. Então você tem uma gasificação baixa, um sabor apurado e ele te remete muito à refrescância. Então você pode beber. Nós temos a Cristal Cine Limão, que é um produto nesse nicho, e está previsto até o final do ano mais 2 sabores, também para complemento de linha. O maior desafio do empresário
nessa área industrial é fabricar num custo baixo, num custo que compense aquele peso todo da tributação e, ao mesmo tempo, como você diz, agregar valor, valorizar a marca. É uma coisa muito complicada. Uma indústria de bebidas hoje que ela tem que ter muito volume, né? Tem que ter um volume mínimo para você poder se pagar e isso é uma dificuldade grande, né? Você tem que estar com um volume grande, tendência de mercado, uma briga grande com a parte tributária que castiga um pouco o setor. Acho que o governo dessa parte podia dar uma melhorada, talvez fazer tipo até a Itália, que não tem tantos impostos, é um imposto só, quer dizer, eu sou credor, eu tenho que pagar. Mas hoje no Brasil nós temos tantos impostos que a gente se perde na parte contábil da empresa, é muito difícil mesmo. Mas o segredo é tentar fazer isso, Billy, é tentar você crescer, agregar um pouquinho de valor e rentabilizar a empresa. É isso aí. Tá certo. Nilo, muito obrigado pela presença, parabéns pelos 106 anos, hein? Não é todo dia que a gente vê uma empresa com 106 anos no nosso país. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. O N-Business termina aqui. Muito obrigado pela audiência e até breve. N-Business, o seu programa de economia e negócios na televisão. Apresentação: José Ville. Oferecimento: Prefeitura de Curitiba. Respeito e trabalho por você. Faculdades Opet. Conteúdo de sobra. Produção: Realiza Vídeo. Apoio: CBN 90.1 FM. BR Mídia Publicidade Indoor e Favreto Painéis.